Bom, então chegou a hora de a gente utilizar essa ferramenta. A gente vai entender como é que funciona. E para você que está chegando agora, já deixa aquele like, se inscreve no canal para você que não é inscrito. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente instalou esse painel, entendeu ali como é que ele funciona. Ele é bem interessante para quem quer utilizar de uma forma simples e ter seu servidor gerenciado através de uma aplicação que já vai te entregar tudo. E nesse caso aqui, tem algumas aplicações que a gente precisa do Docker, tá? Ou melhor, fica mais fácil com o Docker do que você até mesmo utilizar o CloudPenio. Por diversos motivos, né? Mais fácil, a imagem já está pronta, é só você criar o container ali com aquela aplicação que até foi feita mesmo para utilizar com Docker. E isso aqui vai facilitar para a gente. E essa ferramenta, ela, para a gente resumir, ela tem meio que a função do Portainer, só que muito mais simples, não tem os recursos que o Portainer tem. Ele vai te dar uns recursos ali básicos para você utilizar a ferramenta e gerenciar o container através ali por linha, por interface, melhor falando, e não por linha de comando, se a gente for só instalar o Docker mesmo. Então como é que funciona? Antes de a gente utilizar essa ferramenta, a gente precisa preparar o nosso servidor. A gente instalou o CloudPenio, entretanto, como a gente vai utilizar o Docker, a gente precisa de fato instalar o Docker. E aí tem diversas formas, para você fazer isso. O que eu vou fazer? Utilizar a documentação oficial como sempre. Eu tenho aqui a documentação, mais abaixo você vai ver que eu tenho o método de fazer a instalação. Você pode seguir, mas eu vou descer um pouco mais aqui e ele vai mostrar exatamente o script, que é o que eu utilizo. Você pode utilizar também, onde ele já vai fazer toda a configuração de forma automática aqui com o próprio script que ele disponibiliza, tá? Então o que você vai precisar? Você vai precisar entrar no seu servidor novamente. Eu vou abrir aqui o terminal. Eu já estou com o meu terminal aqui, então eu já estou logado. A gente já viu isso lá no início. É só você logar novamente no seu servidor. E nesse caso aqui eu vou voltar e copiar essa linha de comando aqui, essa linha de baixo. Eu vou colocar um sudo antes aqui, espaço e colar. Então ele vai baixar esse script. Pronto, já baixou. Você der um ls, você vai ver que ele se encontra ali, tá? E nós temos aqui no caso o script do próprio Docker e aqui do painel que a gente fez isso lá no início do CloudPenio. E nesse caso agora, olha só, se eu trazer um pouco mais para cá, eu posso digitar sudo sh, depois colocar sh e dar um tab. Ele não achou, então no caso aqui é get. Agora sim, get. Então sudo espaço sh espaço get com tab, ele preenche ali o restante. Então pega exatamente o arquivo que a gente baixou, que é esse aqui. Então aí você consegue ver melhor. E agora o que eu vou fazer? Vou dar um enter. Ele vai executar esse script, vai fazer todo aquele passo a passo que a gente viu lá em cima de forma automática. E você pode fazer, fica mais simples para você instalar o Docker, tá? Então vamos ver aqui ele fazer todo passo a passo, aguardar. Então perceba que a gente tem o painel, a gente fez a instalação e ao lado dele, basicamente no mesmo servidor, a gente está instalando o Docker, tá? Esse Docker a gente vai rodar no modo convencional dele, no modo standalone. A gente não vai aplicar o modo Swarm justamente por causa da aplicação. Essa aplicação que a gente vai utilizar, se eu não me engano, a gente precisa utilizar ele nesse modo mesmo, porque ele não foi feito para rodar com Swarm. Diferente de quando a gente instala o modo Swarm, instala ali o Portainer, que já é feito para isso mesmo. Enfim, eu estou mostrando algo diferente para você entender que de repente você tem um painel, e você queira fazer a instalação do Docker para vocês utilizar ali algumas aplicações que vai ser mais fácil fazer dessa forma, tá? Inclusive a gente vai utilizar recursos do próprio painel para poder fazer o proxy reverso sem precisar subir um container do Traffic, mas daqui a pouco a gente vê sobre isso. Aqui ele finalizou a instalação e você pode ver que ele dá algumas mensagens, inclusive para você rodar aqui, como usuários não root. Enfim, o que a gente fez aqui já é suficiente. Eu posso vir aqui e ver se dá um docker ps. Pode ver que ele aparece ali, tá? Ou seja, eu não tenho nenhum container ativo, nem nada, a gente não subiu, não configurou, mas ele está pronto aqui para ser utilizado. Eu vou vir aqui dar um clear para limpar tudo isso aqui, dar um docker info. E aí você consegue ver informações aqui
da instalação do Docker que você fez, tá? Então aqui você tem toda a informação. Se eu subir aqui, você vai ver a versão que está instalada, o Docker Engine. Você vai ver aqui se tem containers, quantos estão rodando, enfim, toda a informação referente à sua instalação do Docker. Então aqui ele já está pronto, é exatamente isso que a gente precisa, não precisa fazer mais nada. Eu posso voltar aqui na ferramenta e nesse caso, como a gente vai fazer uma integração, a gente vai utilizar um recurso do painel que vai ser muito interessante, principalmente, né, nesse caso aqui que a gente está integrando, está usando uma coisa com uma outra. Eu poderia simplesmente subir aqui a aplicação, que é um container, né, do Docker aqui, mas não vem ao caso. O que a gente vai fazer? A gente vai preparar, ou seja, você vai entender agora. A gente vai voltar aqui no CloudPenio. Aqui no CloudPenio a gente vai adicionar um novo site e olha só que bacana. Eu vou criar aqui um create reverse proxy, onde a gente vai colocar um domínio e algumas informações que vai ser importante e você vai entender conforme a gente vai fazendo aqui. Então olha só que bacana, eu vou colocar aqui, por exemplo, apps.meudomínio. Aí você pode dar o nome que você preferir. Eu vou colocar apps justamente porque eu vou colocar dentro aqui, né, dessa pasta que ele vai criar os meus apps, que vai estar em Docker, você vai entender mais para frente. Aqui a gente tem o reverse, né, proxy URL, que seria o URL desse proxy. Vai continuar aqui como localhost normal, que é o 127.0.0.1. Entretanto, eu vou mudar a porta, que vai começar com 5.000. Por que 5.000? Porque se eu vier aqui na ferramenta, perceba que ele começa com a porta 5.000. E é exatamente o que a gente vai fazer. Você poderia colocar da 5.001. Então a gente vai pegar a porta, que é a porta de acesso, tá? Lembre-se, a gente tem a porta de acesso. E aqui ele vai mostrar a porta de acesso aqui. É a 5.000 do nosso navegador, que a gente está colocando e abrindo não, a gente está definindo ali no proxy reverso. E a porta 5.001 é da ferramenta, tá? Do container que ele vai encontrar. Então lembre-se que a gente aprendeu isso, a gente viu isso várias vezes criando stack. E aí voltando aqui, a gente já abriu aqui. Fazendo isso eu vou criar aqui. E olha só o que a gente está fazendo. Então a gente está criando outra aplicação. Aqui a gente tem um site em PHP utilizando o próprio painel, com os recursos que tem banco de dados, enfim, né? PHP. E a gente criou uma nova aplicação do tipo um proxy reverso, com o nosso domínio, que a gente vai configurar e vai integrar com o container que a gente vai subir daqui a pouco, que é o Docker, né? Que você vai ver daqui a pouco como é que funciona. Então se eu clicar aqui em Manage, segue o mesmo padrão, tá? Eu posso instalar o SSL, posso ver informação e tudo que a gente já viu anteriormente. Só que aqui o que muda é que ele está fazendo proxy nessa porta que a gente colocou. Então é interessante isso ficar bem claro para você. Uma vez que você adicionou aqui o proxy reverso, que nada mais é a aplicação, eu coloquei apps ali, mas o mais certo seria o Docker, né, que seria a aplicação do próprio Docker. Mas enfim, vamos deixar assim para você entender. Perceba que aqui abaixo a gente colocou uma porta. E esse painel, se você viu, ele já faz esse gerenciamento, já tem um firewall, que você abre as portas, né, que você quer. Inclusive a gente mudou lá e colocou o IP para acessar a porta SSH, só a gente, no caso, só seu IP. E não é diferente aqui, como a gente tem uma porta nova que a gente colocou, poderia ser 4.000 ou o número que você preferir. A gente já usa o padrão que vem aqui do próprio sistema, tá? Da aplicação que a gente vai instalar daqui a pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse número e eu vou precisar definir e abrir essa porta no firewall. E fica muito mais simples, fácil com o CloudPenio. Você vem aqui, ó, no admin área, eu venho aqui em segurança, eu vou vir aqui, ó, adicionar uma nova regra. Aqui eu vou colocar uma regra customizada e eu vou colar essa informação aqui. Bom, aqui a gente tem que fazer o seguinte, eu não posso só abrir essa porta 5.000, porque a partir dessa porta 5.000 eu quero colocar as outras aplicações. Então tem que fazer um range dessa porta. E como é que eu faço para fazer um range? Colocando um tracinho, digamos aí que eu vou adicionar outra aplicação. Então além da porta 5.000, eu quero que ela vá até 5.001, por exemplo. Então tem uma porta aberta, né? Um range da 5.000 até a 5.001. Se eu tiver aqui 10 aplicações, eu posso fazer
da porta 5000 até a porta 5010, que seria aí, né, 10 aplicações, ou melhor, 9 aplicações, né, porque a gente já vai utilizar as 5000 para o nosso Dockage, que a gente vai instalar daqui a pouco, e o restante a gente coloca nas outras aplicações. Então você pode colocar aqui o número de portas do range, dependendo do tipo de aplicação, né, de quantas você vai ter, melhor falando. Aqui eu vou colocar 10, que já é suficiente, mas se você for colocar mais que isso, você pode adicionar, até colocar um padrão aqui, por exemplo, de 100 portas, tá? Então você teria aqui 99, melhor falando, né, porque a 5000 já vai ser utilizada, o que já é muita coisa. Então aqui eu vou colocar 10 mesmo, só para exemplo. Aqui no source eu vou colocar 0.0.0.0/0 para aceitar de qualquer IP. Eu não vou especificar um IP aqui para estar acessando, porque eu quero deixar isso aqui aberto. E como descrição, eu vou colocar um Dockage, né, que é a nossa aplicação, que daqui a pouco a gente vai instalar. Então eu vou clicar aqui em adicionar regra. Fazendo isso, ele vai adicionar esse range. Então olha só como é que fica. Tá aqui a nossa regra, você pode ver, ó, ela se encontra aqui. Então basicamente a gente está liberando para o IPv4. Poderia fazer também com o IPv6, é o mesmo procedimento. Só que o mais importante é que a gente já tem a porta 5000 a 5010 para utilizar, né, mais para frente aí quando você for colocar as aplicações, e você vai entender o porquê. Bom, feito isso aqui, se eu voltar aqui em sites, vou acessar aqui meu apps. Eu já tenho aqui as informações, eu não tenho SSL. O que eu vou fazer? Já vou aplicar o SSL para ser rápido, então vou vir aqui. Já expliquei isso em outro vídeo, vou fazer mais rápido aqui, para a gente não tomar muito tempo. Então aqui vai ser apps, aqui eu vou colocar o destino, que eu já expliquei em outro conteúdo, e vou adicionar. Fazendo isso, eu já tenho apontado, que é o mesmo sistema que a gente fez por WordPress. E agora eu volto aqui, posso vir aqui em SSL, e já vou instalar o certificado. Então já vou deixar isso aqui pronto, justamente para a gente poder, né, ter essa etapa aqui já funcionando e não precisar voltar aqui. Pronto, tá aqui. Se eu abrir, vamos ver o que vai acontecer. Nada, né? Porque a gente não tem nada. Então ele vai dar esse erro, mas já está com SSL a nossa aplicação. Bom, feito isso aqui, o que a gente precisa agora? Vir aqui nessa ferramenta e seguir alguns passos que ele fala aqui da instalação. Então perceba que eu tenho que criar aqui um diretório, é a primeira coisa, para ele poder guardar as stacks, né? Os arquivos do Compose, melhor falando, que a gente for criando, ele vai guardar aqui dentro dessa pasta. E a gente precisa fazer essa configuração, é o que a gente vai fazer agora. Bom, para facilitar, já estou aqui com o terminal, onde a gente tinha parado ali no Dockinfo, tá? É logado como root mesmo. Vou dar um clear. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou dar um ls para ver onde é que eu estou. Eu estou aqui na raiz. Vou dar aqui um cd/home. E se eu der um tab 2 vezes, ele vai mostrar o que tem aqui, ó. Eu tenho aqui a aplicação que a gente criou. Também temos aqui a do WordPress que a gente criou. E eu preciso acessar essa aplicação que foi o que a gente criou agora há pouco, que é o Proxy Reverse. Então ele cria uma pasta chamada Aprenda na Web. Aqui eu vou colocar apps. Perceba que se eu der um enter, ele vai entrar. Se eu der um ls, você vai ver algumas pastas como backup, htdocs, logs e temp. Deixa eu só dar um clear aqui e ls novamente. Agora você consegue ver aí melhor. Eu preciso entrar aqui na pasta htdocs. Então vou dar um cd espaço htdocs. Vou dar um ls aqui. Perceba que eu tenho novamente ali uma pasta com o mesmo nome da aplicação. Porque, para quem não sabe, a estrutura aqui do CloudPenio, para você colocar os arquivos públicos, é na htdocs. Depois tem o seu domínio novamente. Então vou acessar. Eu vou dar um enter. E aqui sim, você vai ter todos os arquivos. Então se eu der um ls agora, você vai ver que não tem nada. E aqui sim eu vou criar aqui um diretório, que é o que ele pede ali para a gente criar. Então mkdir. O primeiro aqui é o dockage, né? Ou melhor, já ia fazendo besteira aqui, é mkdir. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para você ver. Eu vou dar o nome aqui dockage tracinho stacks. Se eu der um ls, você vai ver que já tem a pasta ali. E depois vou dar um mkdir dessa forma para criar aqui um dockage. Pronto, e se eu der um ls, você vai ver que tem as duas pastas ali, a dockage e a dockage tracinho stacks. Isso aqui é essencial você ter. Ele pede aqui para você fazer, tá?
para criar, são duas pastinhas, ó. Pode ver que é exatamente o que a gente fez aqui, que a gente criou, só que agora dentro da aplicação Apps, né, que a gente criou com o CloudPenio, a gente entrou dentro desse diretório, ou seja, se a gente vir aqui, ó, no File Manager, poderia fazer por aqui também. Eu tenho aqui a htdocs, tenho aqui a Apps, e dentro temos aqui as pastas conforme você está vendo aí. Voltando aqui então na aplicação, eu posso subir esse Compose aqui, que é para criar o container do Dockage, só que vai ter algumas configurações que a gente vai fazer. Então como é que eu faço isso, né? Como eu começo a fazer isso aqui? Perceba que a gente já alterou aqui a porta, automaticamente ele altera aqui no Compose, e eu tenho que alterar a stack onde se encontra o diretório atual das stacks que eu quero que ele armazene, né? Que ele vai armazenar todas as stacks, que seria o Compose, dentro dessa pasta. E aí para isso eu vou vir aqui no meu terminal, eu vou entrar aqui na pasta Dockage, nesse caso aqui tracinho stacks. Perceba que eu tenho aqui o caminho inteiro para mim poder copiar. Aí eu posso copiar aqui, ó, botão direito. Assim que eu selecionar, apertar o botão direito, ele copia. Eu venho aqui e vou colar exatamente o caminho, no caso o caminho aí que você criou. Então perceba que a nossa pasta home, lá da nossa máquina, o usuário aqui, que ele criou, que é do próprio, no caso, CloudPenio. E aí a gente entra na htdocs, temos aqui o nosso domínio, que a gente vai fazer o proxy reverso. Só que aqui a gente está informando a pasta onde vai se encontrar as stacks ou os arquivos Compose, tá? E aí perceba que ele já altera aqui. Então essa ferramenta já oferece, né? Você pode alterar a porta e o caminho. E aqui ele já monta tudo certinho, só para a gente copiar e colocar aonde realmente precisa. E agora fica muito mais simples. Eu posso vir aqui, copiar tudo isso aqui, Ctrl C, vou voltar aqui no terminal, eu vou dar um CD 2 pontos para voltar uma pasta, dar um clear. Aqui no caso eu vou utilizar o Nano para poder editar, mas você pode utilizar qualquer editor, sua preferência. Vou colocar sudo nano, vou colocar aqui o Dockage, então coloquei aqui compose.yaml para ficar mais fácil, vou dar um enter. Ele abriu aqui o meu editor, como eu já copiei, botão direito, vou colar aqui. E aí eu posso, com a setinha aqui, ó, do mouse não, do teclado, dar uma verificada se está tudo certo. O mais importante aqui, no caso, você pode observar que é aqui a porta, então a porta 5000. Lembre-se que a primeira porta é a porta que a gente acessa o navegador, a 5001, no caso é dessa aplicação. Aqui, se eu não me engano, não precisa mexer mais em nada. Fazendo isso, Ctrl X, Y para salvar, Enter. E tá aqui, já está pronto. E uma vez que você fez isso, se eu der um ls, você vai ver que tem um arquivo compose.yaml, pode ser também qualquer nome, coloquei compose só para simplificar. Vou dar um clear. E aqui abaixo ele vai mostrar o comando para você subir. Então nesse caso aqui, ó, docker compose up -d. Ele vai identificar o nosso YAML ali. Vai baixar a imagem, então a gente não tem a imagem, né? Ele vai baixar para o servidor, fazer todo aquele processo que a gente já entende com Docker. E aí ele vai ver esse Compose, vai ver as configurações e vai montar o container para a gente poder acessar. Então vou esperar que ele finalizar. A primeira vez é um pouco mais demorado mesmo. Agora sim, ele vai começar a criar aqui o container, a rede. Lembrando que a gente está com o Docker normal, então Docker PS. Se eu vier aqui, você pode ver que existe já um container aqui com as informações que a gente criou, ou seja, né, com as informações do Compose que a gente definiu ali. Já está pronto. E agora vamos acessar, vamos ver se realmente está funcionando. Então perceba que a gente tem o Docker. Esse processo é só para poder subir essa ferramenta. A partir de agora, se tudo der certo, a gente só vai gerenciar através desse Dockage aqui. E como é que a gente vai fazer para acessar? Lembra que a gente já tem um domínio? Vou vir aqui, abrir uma nova aba aqui, nova guia, apps.aprendanaweb.com.br. Olha só a mágica. Então já está aqui nossa aplicação. Então olha só que bacana, agora você vai preencher o nome de usuário. Até vou colocar aqui uma senha. Calma que eu já vou te explicar o que aconteceu, como está funcionando. Antes mesmo de a gente começar a ver aqui alguns exemplos simples como utilizar essa aplicação, eu quero que você entenda tudo que a gente fez até o momento. Então
Perceba que a gente tem o Dockage, nós temos o CloudPenio. Só que o que a gente tem basicamente, para resumir, é o CloudPenio, que já tem todos os recursos aqui para você monitorar. Inclusive, olha só, está em 59% aqui a memória. Então tem o recurso do próprio painel, onde eu posso instalar sites em PHP, o WordPress, que é o mais interessante de você utilizar. Então você tem todo o recurso, o painel oferece o firewall, o banco de dados, tudo localmente aqui sem utilizar Docker, certo? Beleza? Então a gente instalou o nosso WordPress com o painel, e nesse caso, se a gente for seguir uma linha cronológica mais correta, então a gente instala o painel e em seguida instala o Docker. Eu fiz isso depois só para você entender e passar por cada um dos itens aqui. Então com o Docker instalado e o CloudPenio gerencia todo o servidor, tem tudo ali que é preciso para manter seu servidor seguro e ter toda a opção de criar site, enfim. E além do mais, ele dá a possibilidade de você criar um proxy reverso. Então eu instalei o Docker, subi o Dockage com o Compose que ele disponibiliza aqui mesmo. A gente fez as alterações conforme você viu aí. E aí ele fica mapeado aqui na porta 5000 que a gente definiu, foi o que a gente colocou. Ele mapeia, que é a porta local do navegador quando acessa 5000, e aí acessando ele pega o container que está entregando, né, que corresponde à porta 5001, que é dessa aplicação. Lembrando, a primeira porta é a porta do navegador, a segunda é do container. E fazendo esse mapeamento, ele fica meio que solto, eu poderia acessar via navegador. Mas aí, como a gente adicionou aqui um proxy reverso com domínio apps, poderia ser qualquer outro domínio, subdomínio que você venha utilizar, eu vim aqui, adicionei, e nas opções eu posso vir aqui e aplicar o SSL uma vez que eu apontei. Então eu tenho meu domínio pronto com SSL utilizando o CloudPenio, e nesse caso eu tenho o Docker do lado desse CloudPenio, onde ele faz, né, o proxy reverso. Então aqui em settings a gente viu que está pegando o local, o endereço local 2.5000. Por que 5000? Novamente, porque o nosso Compose, que a gente subiu essa ferramenta, está na porta 5000, que mapeia 5001 dessa aplicação. Então, em vez, é a mesma coisa que acontece com o Traffic, tá? Só que aqui é só para você entender que a gente está utilizando um recurso de um painel que já está instalado, né? Que você pode utilizar dessa forma. Então, olha só, a porta 5000, ele já está fazendo esse proxy. Como já tem o SSL que é tratado o nosso domínio com o próprio CloudPenio, o que está por trás é só o proxy, tá? Então ele já acessa, e aí quando eu acesso o meu domínio apps, eu já tenho acesso, né? A gente viu lá que a gente colocou usuário, senha, defino tudo corretamente, para nessa ferramenta Dockage eu não ficar né, precisando acessar o terminal e ficar subindo o Compose ali manualmente, né, por linha de comando, que não seria nenhum problema, você poderia fazer isso tranquilamente. Mas por que não utilizar uma ferramenta que tem disponível? Então a partir desse momento eu não preciso mais ficar acessando o Compose, nesse caso a linha de comando, melhor falando, para subir um Compose. Eu posso fazer através dessa ferramenta aqui. Não é igual ao Portainer, conforme eu falei, mas para quem quer subir, né, quem precisa, e nesse caso várias aplicações vale mais a pena você subir com Docker, fica mais simples você subir e escrever seu Compose por aqui. A gente vai ver alguns exemplos práticos aqui, mas é só para você entender. Então aqui eu consigo ver quanto está ativo, encerrado, inativo e outras informações. É bem simples, mas funciona muito bem, tá? E é muito importante você entender como funciona isso. Eu sei que parece complexo, mas não é. Para você poder, quem sabe, aplicar isso em outro cenário, com outro painel, de repente você consiga fazer isso. Porque o intuito aqui, se você perceber, é não utilizar o Traffic. Como eu já tenho um painel, não faz sentido utilizar o Traffic. Eu já tenho um painel que gerencia toda a parte de SSL. Então eu crio aqui uma aplicação com proxy reverso. Nesse caso aqui a gente utilizou o Dockage para gerenciar o nosso Docker. Então entenda, o Docker é gerenciado com o Dockage e a questão de SSL com o CloudPenio. E aí como ficaria, né, no caso para você instalar uma aplicação nova? Então você subiria aqui a aplicação normal com Docker. A gente vai ver daqui a pouco. Você sobe a aplicação. Subiu a aplicação aqui, colocou a porta. Nesse caso a gente já tem a 5000 sendo utilizado. A 5001 seria uma nova aplicação, por exemplo, a Evolution API. Então subi com Docker. Agora eu quero fazer um proxy para acessar isso no navegador, em vez de acessar pela porta normal, né? Que não fica nada interessante. Então eu venho aqui, eu venho em sites, eu posso adicionar um novo.
novo proxy reverso, coloco o domínio que eu quero, então, por exemplo, o WhatsApp ou Evolution. Aqui em vez de 8.000, eu colocaria 5.001, por causa do nosso range que a gente criou. E aí colocaria aqui o usuário, né, a senha, enfim, o que a gente já viu. Então basicamente é isso que você tem que entender. Subir uma aplicação em Docker, vai ter uma nova porta ali, esperando para você fazer um proxy reverso. Você vem aqui no painel, coloca o domínio, aponta para essa porta, aplica SSL e você já tem sua aplicação rodando em Docker com SSL, tudo funcionando corretamente, sem precisar utilizar o Traefik nesse caso, utilizando o CloudPenio, que vai ser bem útil aí em várias ocasiões, né, dependendo do site que você quer subir, e também a possibilidade de ter o Docker funcionando para algumas aplicações que, sinceramente, fica mais interessante e mais fácil você rodar com Docker do que vir aqui mesmo adicionar um novo site, por exemplo, em Node.js, tá? Então, para mim, se você já tem um Docker, você consegue subir, é mais fácil fazer, utilizar o Docker, mas claro que você também poderia utilizar aqui, se você quisesse, tá? Não vem o caso, mas é só para você entender. E essa parte ficando clara, e você entendendo de fato como é que funciona, primeiro deixa um comentário para me saber se não ficou muito confuso. Eu sei que parece muito técnico, mas se você prestar atenção, voltar aí, você vai entender o que eu estou querendo falar para você, juntar tudo, e se estiver fazendo junto, você vai entender mais ainda, tá? Mas é bom ficar claro, porque a partir desse momento a gente vai fazer alguns exemplos aqui e a gente volta aí.